dia a todos os presentes, sejam muito bem-vindos ao primeiro Fórum de Franquias de Curitiba. Daqui a pouco a gente começa, é o primeiro Fórum de Franquias de Curitiba, ó. Tá tudo sendo arrumado aqui, toda a organização. Eu tenho certeza que esse evento vai mudar a história do cenário de franquias aqui em Curitiba e eu espero você para o próximo Fórum de Franquias de Curitiba. Te aguardo lá. Bem, gente, questões jurídicas fazem parte da nossa vida cotidianamente. E apesar da existência de uma lei específica para o setor de franquias, existem várias outras questões jurídicas importantes e que não podem ser ignoradas. Por isso, convidamos agora para o painel Questões Jurídicas e o Franchising, Karine Chiarello, especialista em marcas e patentes, Priscila Santos, advogada especialista em direito trabalhista, e Guilherme Camargo, advogado, além de tributarista, especialista em questões relacionadas à Lei da Proteção de Dados. Peço, por gentileza, que todos subam ao palco e também convido para mediar o painel Leandro Krug, consultor de franquias. Bem, gente, eu estou aqui com especialistas na área jurídica. Eu falo que o franchising só existe porque nós temos um arcabouço, né, a palavra também é em voga agora, né, arcabouço, um arcabouço jurídico que media essas relações. E eu posso dizer para vocês também que, apesar de termos uma lei de franquias, que foi até atualizada, né, foi refeita, a lei de franquias não dá conta de tudo que pode acontecer em um estabelecimento que tem um franqueado ou um franqueador. E é por isso que a gente tem aqui especialistas na parte de leis de proteção de dados, de tributação. Temos também a nossa especialista em marcas e patentes e trabalhista. Eu vou deixar que eles se apresentem, porque eu não quero cometer nenhum equívoco, então eu vou pedir para começar, porque você está com o microfone mais perto aqui, para o Guilherme se apresentar e falar um pouco a respeito do trabalho dele. Legal. Obrigado, Leandro, pelo convite para participar aqui desse evento. Bom dia a todos. O meu nome é Guilherme, eu sou advogado e há 5 anos nós fundamos a Gordium, que é uma empresa especializada em privacidade e proteção de dados. Então, nós ajudamos as empresas a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. O nosso foco é jurídico e segurança de informação aplicado através de metodologias de gestão de risco e compliance. Então, toda essa parte que envolve privacidade e proteção de dados, nós conseguimos ajudar as empresas desde elaboração de contratos, elaboração de políticas, até avaliação de infraestrutura de segurança de empresa. Muito bem, agora passamos para Karine Chiarello. Fique à vontade. Muito bom dia a todos, obrigada pela presença, obrigada, Leandro, pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sou a Karine Chiarello, sócia da Nominário Propriedade Intelectual, a minha outra sócia, Adriana, também está aqui conosco hoje. E nós somos especialistas na proteção de ativos intelectuais da sua empresa, como empresa ou também como pessoa física. Registro de marcas, patentes, direitos autorais, programas de computador, softwares e tudo que envolva aí, né, o cenário de negócios. E a diferença da Nominari é que nós não somente protegemos esses ativos, mas a relação que a gente tem com os nossos clientes é algo que nós temos como algo primordial no nosso negócio. Então, a gente estabelece rede de contatos, networking. Às vezes, a gente identifica alguma dificuldade desse cliente, né, no seu negócio, ele está começando, a gente chama para um evento, a gente indica um parceiro, a gente conversa com ele sobre essas dificuldades, conversa sobre a questão de marketing e sempre buscando agregar a vida desse cliente. Também temos uma comunicação que ela é bem diferenciada. Por quê? Por mais que a propriedade intelectual ela tenha um braço jurídico, né, que tem a lei da propriedade industrial, mas nós também levamos em consideração que são empreendedores. Então, não adianta a gente falar juridiquês com essas pessoas. Então, nós temos uma linguagem hoje que ela é colorida, uma comunicação que é totalmente diferenciada para facilitar o entendimento de todo o trabalho que nós desenvolvemos. Obrigado. Priscila Santos. Então, primeiramente, muito obrigada, Leandro, pelo convite, a presença de todos também.
Eu sou Priscila Santos, sócia do Santos e Perim, e a nossa especialidade é Direito do Trabalho. Então, normalmente as pessoas associam o direito do trabalho a uma ação trabalhista, a judicializar, né? Mas o nosso papel, o nosso foco, né, é justamente a parte preventiva. Como bem disse a Jaque, funcionários que trabalham com amor fazem a empresa crescer junto. Então, a gente presta todo esse serviço também preventivo, porque uma empresa, né, que conta com colaboradores nesse sentido, essa parte de mediação que a gente lida também, né, às vezes um conflito interno, compliance, algo assim, que o advogado pode sim auxiliar. Muitas vezes as empresas que nunca tiveram uma trabalhista acabam associando, não, meu contador consegue me auxiliar. Com certeza, as empresas contam com ótimos contadores, mas o serviço jurídico no dia a dia é de extrema relevância para que, em alguma eventualidade de existir uma ação trabalhista, a gente ter todo o aparato para isso e, na verdade, se quer ter isso, né? Poder ter essa parte realmente de prevenção. Então, vamos às perguntas. Vamos lá, então. Bem, uma coisa que eu aprendi como consultor é que o óbvio precisa ser falado. Muitas vezes, questões que eu imaginava que as pessoas já sabiam a respeito da relação de franchise, por exemplo, da circular de oferta de franquia, das cláusulas de rescisão, entre outras coisas que para mim são óbvias, não são óbvias para quem está formatando uma franquia ou para quem virou franqueado. Então, algumas perguntas, para alguns, podem ser óbvias, mas para outros vão ser vão poder ter uma resposta direta e surpreendente. E aqui eu quero começar pelo basicão. E eu vou perguntar para você, quando a gente elabora o arcabouço jurídico, a gente já considera algumas questões relacionadas à LGPD nas cláusulas do contrato, mas o problema não é o que está no contrato, é as práticas que as pessoas fazem, é o que o pessoal faz. E a pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte: o cara empresário, ele achou uns dados públicos lá, seja do funcionário, seja do cliente, ou até mesmo do franqueador, dados pessoais, e que estavam lá no Instagram, no Facebook, nessas redes aí. Ele pode pegar aqueles dados e compartilhar ele por conta própria, só porque são públicos? O que a lei diz sobre isso? E o que você já viu de acontecer errado nesse quesito? Legal, Leandro. Então, assim, os dados que são tornados manifestamente públicos pelo titular, ou seja, eu lá na minha conta do Instagram coloco o meu e-mail e o meu telefone para contato. Esses dados que eu coloquei, eu que publiquei e tornei público, eu posso utilizar em campanhas, por exemplo, para fazer prospecção de marketing, para fazer ligações, isso eu posso, porque fui eu, como titular de dados, que disponibilizei. Agora, aquela famosa compra de lista, em passar lista um para o outro, isso você não pode fazer. Você não pode pegar os dados do condomínio lá, então, dos Você seus não parentes, pode pegar, por exemplo, os dados da lista de visitantes do condomínio e mandar uma mensagem para todo mundo, porque o objetivo que ele forneceu, esses dados, não foi o de receber uma propaganda ou ter alguma outra interação além daquela finalidade. Então, não estava previsto, essa pergunta veio em cima do que você está falando aqui, com a coisa, você fala, depois eu respondo, mas eu vou perguntar aqui, vou te colocar numa saia justa. Esses mercados de condomínio, eles podem mandar uma mensagem para os condôminos ou precisa ter uma autorização do condomínio? O condomínio pode autorizar? Temos um terreno nebuloso aí? Você fala aqueles mercadinhos Isso, ele que pode tem dentro pegar lá o telefone de todo mundo no condomínio e falar, olha, temos promoção, ou o condomínio tem que autorizar, ou eles têm que fazer uma autorização expressa? Quem tem que autorizar é os condôminos. O condomínio, o perfeito, condômino tem perfeito. que autorizar para receber. O condomínio não pode simplesmente entregar uma lista dos moradores e falar, está liberado, pode mandar propaganda. Respondeu a pergunta. Isso você não pode fazer. Muito bom. Marcas e patentes, gente. Vamos fazer agora uma pergunta para a Karine. Karine, as pessoas muitas vezes querem formatar um negócio, elas me procuram e a primeira pergunta que eu faço para elas, e que geralmente gera referência para você e para outros, é: a sua marca está registrada? Porque às vezes a pessoa tem uma marca linda, está fazendo propaganda e quando vai ver lá em Belo Horizonte tem alguém já com essa marca registrada, na Bahia, enfim. A minha pergunta é, você vê muitos desses casos chegando e gente frustrada porque achou que tinha uma marca e não tinha? E segundo, qual é o pepino que acontece com uma pessoa que não registra uma marca? O que você já viu de problema, né? Perguntando, qual é a importância de registrar uma marca?
Bom, vocês já ouviram aquela frase que só é dono quem registra? Pois é isso mesmo. Se você tem uma marca, e pode ser que você tenha ela há 20, 30 anos, ter a razão social, o registro na junta comercial não vai garantir a proteção dessa marca. Então, se você usa uma marca e você não tem um registro, você está correndo o risco de que alguém registre essa marca e te notifique para que você pare de utilizá-la. Então, um risco muito grande. Que pepino, né? Eu um já vi pepino. casos onde a pessoa estava pronta para franquear, ela teve que mudar a marca em cima da hora. Eu conheço um caso que ela mudou para melhor, foi até bom que a marca dela estava registrada, sendo bem sincero para vocês. O caso ficou melhor, mas é muito importante, a gente, né, trouxe você justamente porque as pessoas precisam saber disso. Muito bem, Priscila, quando a gente fala de estabelecimento, de McDonald's, de Milk Creamery, da Jaqueline Borges, nós falamos de uma relação trabalhista. Essas pessoas, para existirem, precisam de colaboradores, são eles que fazem o espetáculo acontecer, sem eles você não tem como trabalhar em rede, né? A gente precisa compartilhar os riscos, trabalhar em rede, foi um pouco do que eu falei no meu depoimento. Qual você percebe que tem sido o principal erro do empresário, que você fala, nossa, mas isso aqui é amador, isso aqui como que a pessoa começa ou deixa chegar nesse ponto, né, quando a gente fala de um empregador em relação à parte trabalhista? Bom, então vamos da origem, né? A própria questão do registro. Então, como o Leandro bem falou no início, tem algumas questões que parecem elementares, mas é o que chega até nós e é o que também normalmente leva a ser judicializado. Então, não é incomum, na verdade, muito comum, que empresas conseguir um colaborador, uma pessoa ótima, tem tudo a ver com o perfil da empresa, mas quando ele chegou, ele falou, opa, não quero ser registrado porque estou recebendo seguro-desemprego de outra empresa. Ou uma empresa que precisa de um taxa, mas acaba que o taxa entra em alguns requisitos de vínculo. Então, precisa tomar muita atenção, né, tomar muito cuidado, porque tudo que não está registrado em carteira impacta em 13º, férias, lá na frente em verbas rescisórias. Então, sempre cuidar se o colaborador, seja, como eu mencionei, né, o próprio taxa, o que seria o taxa de fato? A pessoa que vai lá de forma pontual. Meu restaurante, esse fim de semana, está com uma demanda alta, Dia das Mães. Vai no sábado? Taxa, né? Vai um dia, não tem habitualidade, né? Ou não pude ir, mandei outra pessoa, pessoalidade, né? Então, ok. Agora, se a pessoa está indo habitualmente uma semana inteira, se é, né, uma semana inteira, e enfim, questão de meses, né, tudo isso, análise jurídica caso a caso, de forma pessoal, tem que ser aquela pessoa. E se ela tem a subordinação, né, tem cuidado de horário, todas essas questões, as regras que têm que ser cumpridas, obviamente, então a gente está né, em frente ali a uma relação de emprego, uma pessoa que precisa ser registrada e tudo conforme as datas efetivas, pagamentos, conforme CLT prevê e também normas coletivas. Às vezes, algumas empresas não se atentam à norma coletiva da região. Aqui no Paraná mesmo, né, seja loja de rua, tem uma forma, loja de shopping, tem outra norma coletiva. Então, tudo isso precisa ser analisado de forma sistêmica por um jurídico. Priscila, então, na origem, é isso. Muito bom, muito bom. Eu vou passar um pepino para você, já que eu deixei uma saia justa para o Guilherme, ele vai querer passar a saia justa para você, ele quer fazer uma pergunta para você agora. Na verdade, é uma saia justa para a Karine, pode ser? Para a né? Karine! Muito bom. Não, eu queria fazer uma pergunta, Karine. Por exemplo, se eu estou representando uma marca aqui no Brasil, seja através do modelo de franquia ou modelo de representação de uma marca que tem no exterior, a marca registrada, mas aqui no Brasil ela não tem. Né? E você faz todo um investimento em estrutura, em marketing, em distribuição de vendas. Essa marca está protegida por não estar, mesmo não estando registrada aqui no Brasil, estando registrada, sei lá, nos Estados Unidos? Não, na verdade, ela vai estar protegida somente nos Estados Unidos. Se você vai entrar no mercado brasileiro com essa marca, ou independente do país que você vai entrar, você tem que registrar essa marca no país em que você vai atuar. Você pode, pelo Protocolo de Madrid, registrar a marca lá no exterior e, com a data de lá, você fazer o pedido aqui, né, dentro de um período de um ano. Mas todos os lugares em que você for atuar com a marca, isso até serve para patente também. Se você vai entrar com um produto, você começou esse produto aqui no Brasil, está fazendo sucesso, eu quero levar esse produto para a China, para o Paraguai. Você tem que estender a proteção para outros países também.
Então, não é porque você... Às vezes, aqui nem dá. Então, tem que fazer a pesquisa de anterioridade, exatamente, com um escritório especializado, que ele vai te dizer, olha, aqui não tem o registro dessa marca, então vamos fazer e estender, né, a proteção também na classe em que você vai atuar aqui. Porque, às vezes, lá você atua com um produto específico de acordo com a cultura de lá, mas aqui você vai atuar com outro produto. Então, lá você está em uma classificação e aqui você vai em outra. Só para explicar, são ao todo 45 classes que o Brasil adota, a classificação internacional, para registro de marcas. Então, são ao todo 45 classes. Da classe 1 até a classe 34 são para proteção de marcas de produto, e da classe 35 até a 45 são para marcas de serviço. Então, quando a gente vai fazer a proteção de uma marca, ou até a pesquisa, a primeira coisa é fazer o enquadramento dessa marca nessa classe ou nessas classes, para poder fazer a proteção. Muito bem. Eu queria voltar para você, Pri, porque quando você estava falando a respeito da habitualidade, tem uma questão que é a subordinação, né? Eu tive aula de Direito Trabalhista com o professor Sérgio Rocha Pombo, era um excelente professor na época, e ele tinha lá uma personagem que ele explicava a questão da subordinação. Eu tenho avisado vários dos franqueadores que eles têm que tomar muito cuidado quando eles estão dentro do ponto do estabelecimento do seu franqueado e começam a passar ordem para os colaboradores do franqueado. Ou seja, eu sou franqueador, quero que o negócio do meu franqueado dê certo, e em vez de eu falar para ele passar as determinadas ordens, ele começa a falar para as pessoas. Eu já sei um pouco da resposta, mas eu gostaria que você, como especialista, explanasse para as pessoas o tamanho do risco que é você ficar dando ordem para alguém que não é seu funcionário, né? Fale um pouco a respeito desse assunto. Existe, né, a questão do franqueador e do franqueado, a própria a reforma trabalhista afastou bastante, né, então cada um responde por si, mas estar dentro, dar as ordens pode gerar uma confusão ali até da forma como existe essa contratação, né? Então, assim, existe a legislação, que tranquilamente abarca cada um, franqueador e franqueado, o contrato, muito bem feito, né? Ok. Agora, existe a possibilidade de se pedir, de repente, dependendo da forma como isso se dá, até a nulidade disso. Então, de repente, assumir uma responsabilidade que não era para ser sua. Então, o que é o ideal? Internamente, conversar franqueador e franqueado e passar essas diretrizes para o seu funcionário, para que evite, né, qualquer responsabilização que nem caberia pela forma de contratação. Mas pode, sim, ser pedido ali essa nulidade pela questão fática. Inclusive, pensando em direito do trabalho, um dos princípios que rege é a primazia da realidade, o que efetivamente aconteceu. Então, levar um contrato, mas na prática ter acontecido algo totalmente distinto, pode gerar um debate que pode dar bastante dor de cabeça. Eu sempre falo que a melhor maneira de você orientar o funcionário de um franqueado é num treinamento. Então, marque um treinamento, lá você está como instrutor, e aí você passa menos perrengue em relação a esse assunto. Agora, uma coisa muito pontual ali não é o que vai gerar, porque o princípio da habitualidade faz parte do direito trabalhista. Guilherme, vamos falar a respeito de vazamento de dados. Eu sou franqueador, tenho um franqueado. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o caso do Marcos Straub, que está aqui conosco, vai se apresentar no painel na parte da tarde. Ele tem a empresa SMI Tecnologia. Ele trabalha com uma coisa muito delicada, que é o notebook das pessoas. É muito delicado isso. Esse tipo de equipamento tem informações privilegiadas, assim como celulares e tal. Bem, digamos que essa pessoa tem lá um HD, e esse HD sumiu, né? E teve o vazamento de dados do franqueado, né? O franqueado, ele responde por esse vazamento de dados do cliente, caso o cliente processe, ou o franqueador também vai responder em relação a isso. Você tem já algum entendimento ou é algo que você imagina que precisa ser estudado? Veja, Leandro, assim, vamos pensar. Ou pode pegar uma situação mais simples, né? Eu peguei uma bem complicada. Eu acho que nesse caso cabe bem. A partir do momento que há um vazamento de dados, o titular, né, o cliente, ele vai apresentar uma reclamação contra a SMI, né? SMI, né? Uhum. Ele vai apresentar contra a SMI. E a SMI, para ele, é uma organização só.
né? Dentro da estrutura interna, você consegue dividir entre unidades franqueadas. Agora, para o consumidor, é tudo uma unidade só. Então, ele vai apresentar uma reclamação contra a SMI. Mais facilmente, por exemplo, ele vai encontrar os dados da franqueadora para apresentar uma reclamação, para apresentar um processo, por exemplo, ele vai encontrar os dados mais fáceis da franqueadora e a franqueadora pode, sim, ser responsabilizada. E nisso entra a importância de você ter uma boa gestão de contratos, para que depois a franqueadora possa acionar e responsabilizar aquela unidade que efetivamente causou o vazamento. Muito bom. Karine, quando a gente fala a respeito de tempo de registro, existe uma sequência processual, né, que começa com o pedido de registro da marca, depois você tem o diferimento, pode me corrigir, você é especialista. Quanto tempo leva para que todo esse processo ocorra? E depois dele ocorrer, já vou emendar essa segunda pergunta, eu já estou no diferido lá e tal, e tem alguém usando a marca com o meu nome, o que o seu escritório, né, pode fazer já para notificar e se proteger de que outras pessoas não utilizem a marca? Bom, então, a primeira etapa, que nós acreditamos que é a mais importante, é a pesquisa de viabilidade. Porque essa pesquisa de viabilidade, uma pesquisa bem feita, com ética e responsabilidade, ela vai demonstrar quais são as chances de êxito no registro dessa marca. Então, vocês, né, que têm a pretensão aí de franquear o negócio, essa é uma das etapas mais importantes, saber se a sua marca tem chances de êxito. Constatado que essa marca é passível de registro, de acordo com o cenário que foi identificado na pesquisa, inicia-se o protocolo. O protocolo é o pedido de registro que é efetuado junto ao INPI. O INPI é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que no Brasil é o órgão responsável por esse trâmite, que regulamenta esse trâmite de registro de marcas. Então, feito esse protocolo, em aproximadamente um mês dessa data, vai ser publicado esse pedido de marca. Então, se você fizer o protocolo hoje e amanhã você pesquisar no banco de dados do Instituto, não vai constar lá a marca. Existe uma defasagem de pelo menos 30 dias. Então, após essa publicação, terceiros que não concordarem com esse pedido de registro, eles podem entrar com uma oposição. Ou, às vezes, por ser uma marca igual ou ser similar e não ser da mesma classe, ou existir uma afinidade mercadológica. E, se isso não acontecesse, o trâmite correr normalmente, o tempo estimado entre o depósito da marca e a publicação do deferimento é de aproximadamente 1 ano hoje no Brasil. Então, durante todo esse tempo, é importante ter uma empresa assessorando, cuidando dessa marca, acompanhando, porque qualquer exigência que venha a ter, e tem exigência que tem um prazo de 5 dias, tem que cumprir, senão o pedido ele é arquivado. Você não pode perder o prazo de quitar, eu acho que o diferimento, né? O deferimento, após a publicação do deferimento, você tem um prazo de 60 dias para pagamento da taxa. E após esse prazo, tem ainda o prazo extraordinário, que é de 30 dias após essa data. Mas, uma vez que você não cumpre esse prazo, o processo ele é arquivado. Então, o que acontece muitas vezes é que as pessoas que não têm a informação, que querem economizar, não querem contratar uma empresa especializada nessa área, eles fazem o pedido e acha que está tudo ok. Ah, não, minha marca já está registrada. E aí vai fazer uma consulta, está arquivada, porque foi deferido o processo, ou teve alguma exigência, perdeu o prazo, o processo foi arquivado. E, na verdade, na etapa do deferimento, quando você paga a taxa, aí sim é que vai ser publicada a concessão. E tem uma validade de 10 anos. E sobre a outra pergunta, quando você tem um registro da marca, quando você é, de fato, detentor do registro dessa marca, se você identificar em todo o território nacional, independente se você tem a marca que você atua apenas no Paraná e você identificou uma empresa da Bahia, você pode notificar essa empresa para que ela pare de usar a marca. Mas tem que ser no mesmo segmento de atuação do seu negócio, na mesma classe em que você registrou. E aí você pode estipular um prazo de, pelo menos, por exemplo, 10 dias para ela retirar esse produto das redes sociais, de parar de comercializar, porque é um uso indevido sem a sua autorização. Muito bom. Tem algumas marcas muito legais aí, né? Eu vi alguns bares, né? Tem um bar chamado Escritório, né? Você pode falar para a pessoa, não, eu estou no escritório até mais tarde, né? Tem outro chamado Divórcio, né? Já viram um bar chamado Divórcio, né? Não sei se registraram, mas estão muito famosos aí. Priscila, eu quero falar agora com você de um jeitinho que acontece, né? Talvez num lugar muito distante. Não estou falando que aqui tem gente que já viu isso,
mas que é o pagamentozinho por fora ali do registro, né? Então, às vezes, sabe aquela assim, eu tenho um amigo que, então eu tenho um amigo que, às vezes, faz um adicional, ele registra pelo piso, né? Ele ouviu a sua orientação, foi lá verificar o piso do sindicato, tal, legal. Mas daí ele quer dar um up ali, o cara está meio desmotivado, então ele dá um duzentão, um trezentão, um mês, aí no outro mês também. O que isso daí implica, né? Outra questão ele dá um dinheiro para a pessoa almoçar. Como é que é esse negócio de dar o dinheiro para a pessoa almoçar? Qual é a implicação, seja para franqueado ou para franqueador, nesse tipo de prática? Tá, vamos lá, então. Primeiro, né, que, obviamente, tudo tem que estar no Olerite. Por que isso? As verbas que são salariais, elas impactam em 13º, férias, hora do trabalhador, né? Então, assim, tudo o correto estar no Olerite. Acontece essa prática justamente para diminuir os custos, né, da empresa. Então, primeiro, está totalmente equivocado, né? E, ok, a empresa quer estimular o trabalhador, quer fazer, né, de uma forma que ele tenha um incentivo pecuniário mesmo. Então, existem meios, tá? Então, por exemplo, prêmio, pagar a cada 3 meses, né, desde que tenha ali alguns requisitos internos, mas toda verba que é paga de forma habitual, ela integra, sim, o salário para todos os fins, tá? Então, cuidar muito com isso, e é o que eu mencionei lá no início, né? Um funcionário, ele saiu da empresa, se ele conversar com qualquer advogado, ele vai falar, opa, né, acende aquela lanterninha e pode, sim, virar uma ação trabalhista de algo que pode ser solucionado durante o contrato. O que a gente vê que vira, normalmente, ação trabalhista? Alguma rusga interna, alguma coisa que o funcionário não entendeu o porquê. Então, precisa, sim, tomar cuidado com isso. E pagamento de vale-alimentação, vale-refeição, tem a natureza indenizatória. Então, oposto da base salarial, a princípio, ela não integra o salário para todos os fins. Claro, tem meios de pagamento, ideal colocar ali em algum cartãozinho, pagar em data distinta, né? Mas cuidar também, porque se pagar de forma habitual junto com o salário, cai na mesma situação. O funcionário junta lá numa ação trabalhista, recebia 1.500 de salário e R$300 junto ali, todo quinto dia útil. Integra o salário para todos os fins, né? Claro, gera uma discussão, mas todo quinto dia útil, 1.800, ele vai pedir isso e ainda pode entrar ali, opa, na minha norma coletiva eu tinha que receber X de vale-alimentação. Então, pode gerar um problema muito maior. Então, cuidado, salário por fora não, tem meios de estimular o trabalhador, prêmio é um deles, mas uma consultoria jurídica também pode auxiliar bastante. Muito bom. Eu estou contente que os que estão acompanhando não vão ter que dar aquela ligada para tomar um café com o advogado, né? Não sei se acontece com vocês, mas comigo, quando alguém fala assim, Leandro, a gente precisa tomar um café, é consultoria de graça, né? Então, hoje o pessoal pode aproveitar, inclusive, eu tenho uma pessoa, né, a Débora está conosco, quem quiser fazer alguma pergunta, né? A Débora Fertonani também está aqui conosco. Oi, Débora, falei de você hoje aqui já, hein? Quem quiser fazer alguma pergunta para os nossos advogados, nós temos mais alguns minutos. Ó, temos uma pessoa, 2 pessoas, tá? A Débora vai administrar a sequência das perguntas e, na hora que estourar o nosso tempo, a gente vai ter que cessar. Mas aproveitem, porque a hora deles é muito cara, né? Então, vai que... né? Agora, talvez eles não saibam a resposta, eu preciso estudar um pouco mais o assunto. Guilherme, esse negócio de LGPD, você tem um negócio para mim, é muito novo, eu acho chato pra caramba. Tá? Eu sei que é a tua especialidade, mas eu acho um saco, antes o mundo não tinha toda essa frescura, só que eu tenho visto também que, se não tiver regulação nenhuma, é muito perigoso. As fake news, deep web e tantas outras coisas que têm acontecido. As empresas têm nomeado um encarregado de gerir essa questão jurídica de proteção de dados. O que as empresas, principalmente as maiores, né, têm feito e como as empresas têm tentado se adequar a essa nova demanda que elas não tinham antes, né, e que agora tem que se fazer. Sim. Então, Leandro, pela LGPD, a LGPD trouxe a função do encarregado de dados, né, que é aquela pessoa responsável por toda a cultura de privacidade e proteção de dados dentro da empresa. E pela LGPD, toda empresa necessita nomear um encarregado de dados. Toda empresa? Toda empresa.
Acontece que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela fez uma regulamentação que tirou essa necessidade de algumas empresas em específico. Então, por exemplo, empresas do Simples Nacional, que têm pouca interação com dados, não tratam dados em grande escala. Essas empresas estão dispensadas de nomear o encarregado, não estão dispensadas de cumprirem os requisitos da lei, de estarem em conformidade com a lei, né? Mas elas estão dispensadas de nomear um encarregado de dados. E elas podem, inclusive, nomear encarregados em conjunto, como os cartórios, por exemplo. O CNJ tem uma regulamentação de LGPD para cartórios, e ela permite que os cartórios nomeiem façam uma espécie de associação. Tipo um consórcio, assim. Isso, e nomeiem um encarregado Você em acha comum. que as micro e pequenas empresas poderiam fazer algo parecido? Pela regulamentação da Autoridade Nacional, pode, através de uma associação, nomear um encarregado de dados em comum. Vocês estão vendo, né, gente? Eu vou, então, passar para perguntas. Já temos o primeiro aqui, com o microfone na mão. Pode se identificar. Bom dia a todos, César Menini. Uma satisfação poder estar aqui compartilhando, né, ou aprendendo cada vez mais. Parabéns ao Guilherme, à Priscila e à Karine, muito obrigado pelas informações. Guilherme, tenho me deparado com uma situação muito importante, eu tenho uma empresa contábil, e à medida que nós fazemos a abertura dessa empresa, no dia seguinte, o cliente que está abrindo aquela empresa recebe uma avalanche de propagandas, de oferta, de serviços e tudo mais. Confesso que isso tem me deixado muito preocupado. E a pergunta é, aonde que a gente deve correr para denunciar esse tipo de prática, porque eu imagino está indo, por óbvio, contra a LGPD. Essa é a pergunta. Para onde a gente deve correr? Legal. Então, César, assim, hoje existe muito essa questão, porque pela lei da transparência, quando você abre uma empresa, lá no site da Receita Federal já está nomeado, né, quem são os sócios, o telefone das empresas, os dados. E muitas empresas utilizam aquela questão que a gente conversou de tornar manifestamente público para dizer que são dados públicos e que podem ser usados indiscriminadamente. Então, isso tem acontecido muito. Se você se sentir desconfortável com essa abordagem, você pode primeiro procurar o site da empresa para fazer uma comunicação com o encarregado de dados. Então, toda empresa precisa ter lá no site um canal de comunicação do titular. Então, você entra lá e verifica o canal de comunicação e pede e faz a tua reclamação, pede para excluir teus dados, fala que você não consentiu. Se isso não adiantar, agora, inclusive, muito recentemente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados lançou uma página específica onde todos nós, como titulares de dados, podemos ir lá fazer reclamações. Então, a gente pode cadastrar a nossa reclamação. A empresa X entrou em contato comigo, oferecendo produtos sem o meu consentimento. Eu não sei de onde que eles tiraram meus dados. Daí, a Autoridade Nacional vai fazer essa análise e, eventualmente, até notificar a empresa. Mas o primeiro passo é tentar contato com a empresa, porque ela tem que cumprir isso aí. Próxima pergunta, vamos lá. Vamos lá, sou o Renan Souza, da NetLingua Idiomas. Parabéns pelo evento. Bom, vamos lá. Minha pergunta é a seguinte, vou tentar formatar ela aqui. Na questão de marcas e patentes também, e na questão dos dados. Você vai vender um produto, ok. Mas eu estou falando em serviço, eu vou vender esse serviço internacional. Eu vou vender um serviço de um curso, por exemplo, para os Estados Unidos, para outro país. A questão da marca, como que influencia isso? E a questão dos dados, como que é esse trâmite? Porque agora, com a digitalização, ficou muito fácil você conseguir ter esse recurso. Mas e o pós, o depois? Como que é esse trâmite? Bom, em relação à marca, se você vai levar o seu serviço, no caso esse curso, para os Estados Unidos, você tem que registrar a sua marca lá. E assim, cada país tem a sua legislação específica, o seu prazo e os seus custos, né? Então, a primeira coisa é entrar em contato com uma empresa especializada nessa área para fazer esse levantamento e fazer a pesquisa de viabilidade de registro lá.
E aí sim eles vão te informar se é possível efetuar esse registro e todos os trâmites e documentos que você vai precisar para registrar essa marca lá e atuar nesse país. Porque se você entrar com uma marca lá, que seja do mesmo segmento de negócio de uma empresa que esteja lá, eles podem te notificar para você retirar essa marca lá e futuramente até entrar com uma ação contra esse uso indevido. Com relação a dados, Renan, o que acontece? A Lei Geral de Proteção de Dados, a brasileira, ela se aplica aqui no âmbito do Brasil. Então, é para serviços ofertados aqui no Brasil para pessoas localizadas aqui no Brasil. Então, não vai sofrer a incidência da LGPD você abordar uma pessoa que está lá nos Estados Unidos. Porém, lá nos Estados Unidos existem leis que tratam de proteção de dados. E daí você deve observar o que diz a lei lá dos Estados Unidos sobre essa abordagem, sobre a necessidade de consentimento, sobre a necessidade as possibilidades de abordagem para cumprir a lei lá. Mais uma pergunta? Temos como levar o microfone até lá? Opa, o Eduardo está aqui. Vamos. Bom dia, Edu Neves. Parabéns pela apresentação de vocês. Minha pergunta também é para você, Guilherme. A GDPR, que acho que de onde que veio a LGPD, que é a Regulamentação de Privacidade Europeia, ela é fortíssima e tem muita empresa sendo punida por isso. A LGPD já tem o quê? 5 anos no Brasil? E eu não vi absolutamente nada até agora, em termos disso que o César falou, das empresas compartilharem os seus dados, você tem gente ligando sem parar, e aí entra uma outra questão que pega na Karine, né? Você tem alguém que é ou franqueado, autorizado da Claro, ligando para mim oferecendo serviço. Isso é um problema de quem está me ligando ou é um problema da Claro? Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como está sendo essa punição, se ela existe, e o que a gente pode fazer para isso acontecer. E, César, quando me ligam pedindo alguma coisa, eu mando um e-mail de volta oferecendo workshop. É uma boa. Então, assim, o que acontece? A GDPR, ela vem de uma construção já bem antes da Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados ela é inspirada na GDPR, que é a lei lá da União Europeia, que tem uma discussão muito mais longa, entrou em vigor há muito mais tempo, e por isso já tem punições, tem casos, tem mais regulamentação. Aqui no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados ela foi promulgada em 2018. Ela teve lá um prazo de 1 ano, que foi estendido depois. As punições começaram a valer somente em 2020, tá? E ainda pendia de algumas regulamentações da autoridade nacional para isso começar. Essas regulamentações elas foram feitas agora, no início do ano. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela agora, desde fevereiro, março, ela já está hábil a começar a notificar as empresas e punir as empresas que estão em desconformidade. E o que acontece? A Autoridade Nacional, uma coisa que é muito bacana, ela não é composta por políticos. Ela é composta por especialistas do tema, sabe? Tanto na parte jurídica como na parte técnica. Então, a tendência é que realmente venham, sim, punições e autuações. Numa entrevista até recente com o presidente da Autoridade Nacional, ele falou que já existem mais de 5.000 processos em análise para notificações. Então, a tendência é que isso venha a acontecer efetivamente ainda esse ano. Tá? Muito bom. Pessoal, nós vamos permitir mais uma pergunta agora ao vivo, e depois eu vou pedir que vocês anotem as perguntas que nós vamos encaminhar aos painelistas, para que a gente possa respeitar o horário dos painéis e das palestras e não tenhamos o efeito dominó. A gente está conseguindo algo extraordinário, as coisas estão razoavelmente dentro do horário, mas a gente pode ter um problema maior. Então, quem quiser anotar, última pergunta, quem pode fazer? Tudo bom? Bom dia. Eu sou o Renan, eu estou meio com vergonha aqui, porque tem uma câmera gigante olhando para mim, então vou tentar parecer natural, fazendo a pergunta. Minha pergunta é para a Priscila. Eu já trabalhei em algumas franquias e uma coisa que nunca ficou muito claro para mim é a questão do nosso consultor de implantação.
em qual modelo ele deve se colocar, como um PJ ou como um CLT, principalmente pelas questões de viagens que ele tem, os horários são muito alternativos, às vezes o consultor de implantação fica muito mais do que o tempo necessário na unidade para fazer a inauguração no dia seguinte. Então, eu gostaria de saber qual seria o melhor método para a gente poder fazer a contratação dele e também de uma maneira que resguarde tanto a franqueadora quanto a unidade. Tá. Então, vamos lá. Vai ter que ver certinho quais as atividades que ele exerce. Do que você me pontuou, uma alternativa já de forma prática seria possivelmente colocá-lo com um cargo de confiança, algo assim que não tem o registro de jornada. Por quê? Existem empresas que sim registram como PJ, tá? Com ali, né, a pejotização, né, contratar uma pessoa física como pessoa jurídica. Porém, como mencionei lá no início, se estão previstos os requisitos do vínculo, né? Então, se tem a subordinação, né? Se tem ali cobrança de horários, nesse caso específico, você mencionou que não teria cobrança de horário, mas cobra, tem que tem que visitar hoje tal empresa, né? Tem que fazer consultoria tal hoje. Então, cuidar com isso, porque o ideal, então, como seletista, se cumprir os requisitos, a subordinação, ela tem sempre esse detalhezinho. Até se a gente for pensar num gerente, né, de uma loja, algo assim, a subordinação, ela é um pouquinho, é uma linha bastante tênue, porque o gerente normalmente tem uma certa autonomia. Mas nesse caso específico, não sendo um gerente, sendo um consultor que viaja e tudo mais, possivelmente ali o artigo 62 da CLT se encaixe para ser uma pessoa que não tem o registro de jornada, porém tem os requisitos e entra, então, numa pessoa que precisa ser registrada. Se for uma PJ, mas que tem a habitualidade, né, trabalha de segunda a sexta, segunda a sábado na empresa, e tem algumas questões de subordinação, né, cumprir ali... O que é uma pessoa jurídica de fato? Um prestador de serviço de fato. Se eu vou colocar uma cozinha na minha casa, o arquiteto que vai na loja fazer a formatação ali, essa pessoa, sim, ela vai lá conforme a agenda dela, conforme o que foi combinado em uma reunião, esse é um prestador de serviço de fato. Agora, um consultor que tem um contrato, tem um dia de início, tem que prestar consultoria de segunda a sexta, então a gente já está falando, a gente já está se encaminhando para um seletista, né? E aí o artigo 62, né, que possivelmente um cargo de confiança ali seja algo que supra isso, tanto para a empresa quanto para empregado. Muito bom. Eu sei que vocês já foram seduzidos pelos painelistas, e se deixar nós vamos tender ao infinito, mas nós vamos fazer uma última pergunta e depois eles vão deixar os contatos de vocês para que vocês possam inundar o WhatsApp, sei lá, deles de pedidos de cafés depois, tá bom? Boa noite, obrigado, né, pela oportunidade, obrigado pela palestra. Queria cumprimentar todos os advogados, o doutor Guilherme, a doutora Priscila, minha ex-colega, mas a minha pergunta vai para a doutora Karine. Tá? Meu nome é Paulo Beraldo, eu sou advogado que também milita no franchise há algum tempo, e a minha pergunta vai ser bem breve e vai voltar para a fala inicial da doutora. O que fazer no caso de sequestro marcário, né, que quando um franqueado, de repente, vai ter um negócio, demora para registrar a sua marca, e quando vai fazer o registro no NPI ou fazer a busca, às vezes até mesmo um cliente, um terceiro de má fé, já procedeu ao registro, né? O que fazer? Quais são as medidas em sede administrativa e judicial para, de repente, anular e retomar a propriedade dessa marca? Muito obrigado. Bom, a própria lei de franquias, né, ela diz que não é obrigatório ter o registro da marca, mas sim que pelo menos seja requerido um registro de marca. Então, a pessoa, quando ela está pensando em franquear o seu negócio, uma das primeiras coisas que ela tem que fazer é registrar a marca. Agora, se essa pessoa ela não registrou a marca, ela nem solicitou, ela nem pode estar iniciando a franquia, na verdade, porque esse é um dos pré-requisitos. E se a pessoa que é o franqueado foi lá e registrou a marca, ele, tecnicamente, é o detentor do registro. Porém, se o franqueador ele pode comprovar o uso anterior do registro dessa marca, existe um procedimento que se chama direito de precedência, né, que está previsto na lei, que a pessoa solicita o registro da marca, mas se, no caso, o titular, né, a pessoa que está usando essa marca, identificar que teve esse registro a tempo, ela entra com um pedido e, na sequência, com um pedido de oposição àquele pedido, alegando que ela usava essa marca anteriormente.
né? Mas, claro, eu acho que a pessoa que é empreendedora, ela tem que tomar todos os cuidados e a primeira coisa que ela tem que fazer, por mais que não seja uma obrigatoriedade, registrar a marca. Porque como que você vai licenciar o uso dessa marca, sendo que você não tem os direitos adquiridos sobre ela? Seria a mesma coisa que você está alugando uma casa que não é sua, construindo uma casa num terreno que não é seu. Muito bem, gente. Então, encerramos aqui o painel. Peço apenas que... vou começar por você aqui, Guilherme, que deixe seus contatos para futuras consultas aí. Legal. Então, no LinkedIn, a gente tem a Gordion Consultoria e o meu nome é Guilherme Berkenbrock Camargo. Eu acho mais fácil falar o telefone, porque senão o sobrenome ninguém vai achar. Não é para colocar o telefone dele numa lista de spam, gente. Você já sabe por favor. que o cara sabe, né? Está gravando aqui, eu não autorizo receber. Exato. Então, quem quiser entrar em contato é 41 98781 7430. Bom, o telefone da Nominari, nosso contato está aí no flyer, que está com vocês aí na pastinha da Nominari Propriedade Intelectual. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato. Mas também peço que vocês sigam as nossas redes sociais, Nominari Propriedade Intelectual. Lá tem vários conteúdos de dúvidas que surgem todos os dias sobre registro de marcas e patentes. Bom, vou deixar cartõezinhos ali na mesinha do café depois. Eu sou do escritório Santos e Perim Advocacia Trabalhista Especializada e a nossa rede social, ali, Instagram, hoje em dia, que é o que o pessoal mais acessa, é Santos e Perim com M no final, tá? Mas também estou à disposição e os cartões vão ficar ali. Uma salva de palmas para esses painelistas. Muito obrigado pela presença de vocês. Estou muito orgulhoso e espero que as pessoas tenham saído muito mais esclarecidas do que chegaram aqui, tá bom? Obrigado. Olá, eu sou Karine Charello, sócia da Nominari Propriedade Intelectual, uma empresa especializada em proteger os ativos intelectuais do seu negócio. Nós atuamos com registro de marcas, patentes, direitos autorais e programas de computador. É sensacional estar aqui hoje no primeiro Fórum de Franquias. É realmente um privilégio de ter essa oportunidade de trazer informações aos franqueados e também de adquirir informação com todos os palestrantes que estão. Então é um momento realmente único que eu quero continuar a participar nos próximos anos. Por mais que a franquia seja uma tendência no Brasil e no mundo, ainda falta muita informação nesse sentido. Existem muitos clientes que querem expandir o seu negócio e aumentar a sua rentabilidade, mas não tem o mínimo de informação de como formatar essa franquia e de que informações que precisa. Então esse evento, ele veio ao encontro dessa necessidade de munir essas pessoas, empreendedores, que têm o desejo de franquear o seu negócio com segurança. Olá, eu sou Priscila Santos, do Santos e Perim Advocacia Trabalhista Especializada. Há mais de 15 anos à frente da solução de conflitos. E, mais do que ajudá-los em solução de questões judiciais, nosso escritório também auxilia nas questões preventivas. Então, não hesite em nos procurar para solucionar o seu dia a dia. Foi uma honra ter sido convidada e estar aqui hoje representando o nosso escritório, que venham inúmeros eventos do Fórum de Franquias e que possamos auxiliá-los também em diversas questões trabalhistas preventivas à questão judicial. Olá pessoal, meu nome é Guilherme Camargo, eu sou sócio fundador da Gordion Consultoria, uma empresa especializada em privacidade e proteção de dados. Nosso objetivo é auxiliar as empresas na jornada de adequação à LGPD, aplicando temas jurídicos e de segurança da informação, auxiliados com metodologias de gestão de risco e compliance. Foi muito importante e muito legal ter participado do primeiro Fórum de Franquias e trazer um tema tão atual como a LGPD aqui para os franqueados. Espero ter contribuído e espero ser convidado para os próximos. Muito obrigado.